Olá, pisciano, pisciana, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Farei a previsão para o coletivo do signo de Peixes. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão dessa leitura. Durante essa leitura, eu irei analisar 3 casas. Na casa 1, a energia do presente. Na casa 2, a energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o nosso presente. E na casa 3, a energia do futuro ou acontecimentos futuros. Após a análise destas 3 casas, eu irei trazer um anjo, um arcanjo que irá reger energeticamente esta mesa, bem como uma indicação de leitura para você. Espero que nesta leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, pisciano, um presente para você, pisciana. Bem, na casa 1, na energia do presente, nós temos a carta do 3 de paus. Na casa 2, na energia do passado, o acontecimento do passado que irá influenciar o presente, nós temos o príncipe de espadas. Na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos o arcano maior de número 12, o pendurado. Gratidão. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre a energia do 3 de paus, nós temos o rei de copas. Atrelado a essa energia, a esta vibração, nós temos a carta do príncipe de copas. Na casa 2, na energia do passado, o acontecimento do passado, sobre o príncipe de espadas, nós temos o 10 de copas. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do 7 de espadas. Na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, sobre o pendurado, o arcano maior de número 12, nós temos o arcano maior de número 13. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do arcano maior de número 9, o eremita. Gratidão. Bem, pisciano, pisciana, eu vou utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão e a compreensão, né, do que o tarô quer me mostrar, me falar aqui nestas casas. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, né? Deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já, eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Então, vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre a energia do 3 de paus, nós temos o buquê, as flores. Sobre o príncipe de espadas, nós temos a carta, né, que traz aspectos de mensagens, de conexões. E sobre o pendurado, nós temos a energia dos peixes. Gratidão. Ficou um pouco mais claro, né, a leitura, para a gente trazer o entendimento, a compreensão da mesa. Bem, na casa 1, na energia do presente, nós temos 2 aspectos de cunho emocional, o rei de copas e o príncipe de copas. Vamos discutir um pouquinho sobre estas cartas, mas nós temos aqui como base o 3 de paus e a energia, né, das flores ou do buquê. Como se houvesse a necessidade de sair um pouco da nossa zona de conforto, porque nós temos aqui a chegada de novas oportunidades. Então, como há novas oportunidades, nós temos que pensar adiante, fazer planos para o futuro, mas sair aqui desta energia, né, de sempre vislumbrar. Então, há necessidade de vislumbrar, mas também há necessidade de dar o passo para que as coisas possam chegar até nós, né? Então, nós esperamos sobre estas
questões sobre estas oportunidades, mas precisamos fluir, precisamos ir em busca desse trabalho. O 3 de paus também pode representar um trabalho por conta própria, dando lucro. Então você tem que ter essa importante visão, pensar grande, porque o 3 de paus é como se nós estivéssemos aqui também liderando outras pessoas. E a partir do momento em que você sair da sua zona de conforto, você terá aqui surpresas, agradáveis, sendo representada pela carta do buquê ou das flores. Uma questão intrigante aqui relacionada a essas questões de cunho material que traz a expansão está atrelada às nossas emoções, porque abaixo dessa vibração nós temos o rei e o príncipe de copas. O rei de copas é como se fosse uma influência aqui de um masculino, mas esse masculino ligado às questões mais do nosso pai. É como se houvesse uma cura das nossas feridas emocionais. Há aqui muita energia de compaixão. É como se algo ou alguém se preocupasse excessivamente conosco. Pode ser um mentor espiritual, E se seu pai não estiver mais nesse plano físico, ele está ancorando essa energia de luz e de brilho sobre você. Porque há uma preocupação excessiva sobre a tua energia e a tua vibração, mesmo aqui do plano espiritual. Então nós temos a figura paterna, a atividade emocional, pedindo para que você tenha um pouco de cuidado em relação aos sentimentos acalorados, aos sentimentos de raiva em relação a este outro masculino representado pelo príncipe de copas, onde nós precisamos aqui dominar as nossas emoções, trazer um pouco mais de pureza emocional, porque nós estamos lidando aqui com um mentor espiritual, com uma pessoa muito espiritualizada e atenciosa. Pode também ser um terapeuta para te ajudar nesse processo, uma pessoa pacífica e bondosa, com fortes valores familiares, representado pelo rei de copas. Se houver aqui saudades em relação à nossa figura paterna, vamos emanar luz de brilho para ele, onde quer que ele esteja, ele irá receber, porque ele está preocupado contigo, e emana luz de brilho para você também. Um outro aspecto aqui é sobre a confusão em relação a este príncipe de copas, É o desejo pela união e pelo reencontro. Cuidado com este amante ou com esse pretendente aqui na energia do presente, porque nem tudo é realmente verdade, nem tudo que ele externa, é verdadeiro, é sincero, é honesto. Então ele usa uma armadura radiante, É um amor romântico, ou ele busca com entendimento ou espera com ansiedade o retorno a esta conexão. E aí ele manda mensagens, poesias, e essas mensagens são carregadas de desejos e, entretanto, você pode se iludir nessa energia e nessa vibração. Mergulhe no teu campo espiritual, mergulhe nas tuas emoções. Entenda um pouco as tuas questões também de cunho sentimental, afetivo, as nossas inseguranças e incertezas, porque isso vai te ajudar um pouco no processo destas emoções. Na realidade, o tarot está pedindo para você focar mais nas questões de cunho material, expandir o teu propósito em relação ao teu trabalho e as tuas questões, as tuas metas e os teus objetivos, focar um pouco mais nessa energia paterna, porque traz essa segurança aqui também na energia do presente, e soltar um pouco esse príncipe de copas, que essa conexão aqui é um pouco dúbia, então requer que a gente volte-se para dentro, foque um pouco mais em você, pisciana, para que você possa compreender essa energia externa, esta outra pessoa, e aqui você seguir o teu caminho, a tua verdade. Na casa 2, na energia do passado, o acontecimento do passado que irá influenciar o nosso presente, nós temos o príncipe de espadas atrelado à energia da carta. O príncipe de espadas traz aqui uma energia de rebeldia, um iconoclasta. O que é isso? Alguém que também não respeita as nossas práticas espirituais, o nosso olhar para com a espiritualidade. Alguém que também não respeita a energia de autoridade, que quer avançar,
que tenta avançar sobre nós. Por isso que é complexo a energia do príncipe de copas aqui da energia do presente. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade. O tarô está dizendo que nós devemos levar as nossas ideias adiante, focar nos nossos estímulos mentais, porque a nossa mente ela vem carregada aqui de ação, né, de ação repentina, da mente aguçada. Mas cuidado com o masculino nessa perspectiva do passado, porque ele busca conflito, né? E nós devemos procurar aqui novas ideias, né? Nós devemos trazer exploração de cunho mental, nós devemos focar nas nossas ambições para que a gente possa materializar e concretizar os nossos desejos e as nossas intenções. Então, o tarot está dizendo aqui que nós devemos soltar essa energia de cunho masculino, seja representado pelo príncipe de copas, seja aqui representado pelo príncipe de espadas, mesmo que a gente tenha notícias, comunicação com esta pessoa do passado. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade. Abaixo dessa energia nós temos o 10 de copas e nós temos a energia do 7 de espadas. Complexo, né? Esta leitura. O tarot está pedindo aqui para que a gente foque um pouco na nossa alegria e nossa felicidade verdadeira. E essa felicidade verdadeira está ligada às nossas concepções emocionais, né? Com outras pessoas, mas pessoas ligadas a um ambiente familiar. Porque nós temos aqui a satisfação, a paz, o entendimento íntimo, ou até mesmo uma consciência espiritual, uma intensidade de sabedoria ligado a nossas emoções, né? São a perfeição da vida, como se houvesse a necessidade de nos conectarmos às nossas questões espirituais dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Como, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, você traz aqui o Evangelho no lar, lê, vamos supor, numa quinta-feira, às 19 horas. Então, você traz essa prática constante de sempre fazer o Evangelho no lar para trazer transformações, mudanças positivas para a tua casa. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade. Ainda nesta casa 2, na energia do passado, que irá influenciar o presente, nós temos o 7 de espadas, que traz aqui uma dissimulação e uma decepção do passado, influenciando o nosso presente. É como se houvesse uma manipulação, né, por parte desse masculino, e assim nós o identificamos. Mas o tarot está dizendo que nós devemos deixar este passado no passado, né? É uma energia de roubo, de traição que aconteceu conosco no passado, mas que nós devemos soltar. E agora nós temos a percepção de que alguém agiu nas sombras, de que alguém foi desonesto. Mas o tarot está dizendo que em algum momento nós teremos que expor esta desonestidade dessa outra pessoa para conosco. Aqui a energia de astúcia, de engano, mas às vezes a gente tem que usar de persuasão para que a gente possa obter respostas em relação a estas pessoas. Então, infelizmente, tudo isso que aconteceu e vem acontecendo, o tarot está dizendo que a gente vai ter que expor essa desonestidade, chamar essa pessoa e mostrar, né, que ele está sendo desonesta conosco. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de peixes, forte, né? É uma leitura complexa, mas espero que você tenha compreendido a mensagem. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos o pendurado e nós temos a energia dos peixes, que é a energia de prosperidade, de abundância, de energia material. Nada de rendição, nada de desistência, tá? Nada da sensação de abandono e de desistir. Aqui há muitos sacrifícios, ok? Mas o tarot está dizendo que a gente tem que voltar-se para dentro,
Vê as coisas sobre um outro ângulo, sobre uma outra perspectiva. Se estiver se sentindo cansada, cansado, pause as suas atividades. Veja as coisas sobre uma outra perspectiva. Foque na tua serenidade, porque é como se nós estivéssemos aqui sofrendo por algo ou alguma coisa sem motivo. O foco central é em você. Você tem que enxergar um plano maior. É como se houvesse a necessidade de ceder ao nosso eu superior, né? É a descida nesse abismo, mas que a gente tem que filtrar esse abismo, porque há muita luz, há muito brilho em nós. Então vamos focar nessa luz e nesse brilho, porque há expansão, e há expansão aqui de cunho material e financeiro. Abaixo dessa energia nós temos a energia do arcano maior de número 13, que traz a energia do signo de Escorpião, que é a transição e a transformação, a uma metamorfose. Não é a morte física, mas é a morte de outra maneira, como se houvesse a necessidade de abandonar o nosso antigo eu, de eliminar aquilo que não é mais necessário em nós, que traz aqui definhamento lento. O tarot está dizendo que nós devemos enfrentar novas formas ou estilo de vida. Há aqui inícios de muitas mudanças na perspectiva de futuro, onde há a necessidade de olhar para dentro, de focar no eu e não no outro. Atrelado a essa energia, nós temos a energia do signo de Virgem, o eremita, o arcano maior de número 9, que é a semente da luz na escuridão. É a energia da comunicação e da sabedoria. É como se nós precisássemos aqui apreciar um pouco a solidão, porque o eremita representa a sabedoria no isolamento. O tarot está pedindo para que a gente fique um pouco sozinho, sozinha, para que nós possamos irradiar nossa luz na escuridão. É uma orientação que virá dentro de nós. É a sabedoria das outras pessoas nos mostrando o caminho, como se fosse uma ajuda, uma experiência, para que nós possamos irradiar nossa luz, para que as outras pessoas possam enxergar. Há aqui na perspectiva de futuro uma verdade, e uma verdade de cunho espiritual que agirá como um norte sobre nós. Não desista, persista, insista, volte para você, volte-se para dentro. Há muita transformação, há mudanças aqui profundas a partir do eu, onde nós devemos centrar na nossa energia e na nossa vibração. Uma leitura muito intensa e, ao mesmo tempo, complexa, mas espero que você tenha compreendido a mensagem. Vou tirar um anjo, um arcanjo, que irá reger energeticamente essa leitura, esta mesa. Se você sentir essa conexão amorosamente em seu coração, eu recomendo que você assim o faça, através do Salmo, bem como da mensagem que eu irei trazer para você. Bem, o anjo, o arcanjo cabalístico que vai reger essa leitura é o arcanjo de número 57. Arcanjo de número 57 é Nemar-Miar. Acredito que essa seja a pronúncia. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 113. E a mensagem diz o seguinte: você é dotado de muita coragem. Enfrente seus problemas com paciência, firmeza e determinação. Invoque este anjo para protegê-la do mal e das pessoas que não merecem sua ajuda. Este anjo ajuda pessoas a se libertar dos vícios. Nemar-Miar, arcanjo de número 57, o salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 113. Como indicação de leitura, eu trago para você o livro do Krishnamurti, Seu Universo Interior. Você é a história da humanidade. Eu falar aqui alguns aspectos sobre o Krishnamurti. Ele nasceu na Índia em 11 de maio de 1895 e faleceu em 15 de fevereiro de 1986. Foi filósofo, escritor, educador. Fundou juntamente com a Blavatsky, o conceito aqui da sociedade teosófica. Eu conheci o Krishnamurti através da Blavatsky, da sociedade teosófica, e
Primeiro mergulhei nas leituras da Blavatsky e, consequentemente, me apaixonei pelos textos do Krishnamurti. Após a sua morte, após a morte de um dos seus irmãos, ele decidiu desligar-se da ordem e passou a ser conhecido como um guia espiritual, apesar de sempre ter recusado essa autoridade, não aceitando inclusive discípulos. Não pertencia a nenhuma organização religiosa, nem estava associado a qualquer escola política ou pensamento ideológico. Era vegetariano e se preocupava veemente com a educação. Fundou várias escolas em diferentes partes do mundo e até hoje as suas fundações, além de difundirem o seu pensamento e obra, mantêm centros educacionais. Sua obra envolve mais de 60 títulos, entre eles o Livro da Vida, também publicado pela Planeta. O Livro da Vida são práticas meditativas, né? Ele traz 365 meditações diárias que você pode fazer ao longo do ano. É bem interessante, né? O ano novo está começando em breve, você pode adquirir esse livro e fazer essas meditações diárias, no caso o Livro da Vida, tá? Ele diz assim: o correto pensar vem do meio do autoconhecimento. O autoconhecimento não se baseia em nenhuma fórmula. É por meio da consciência constante de nossos pensamentos e sentimentos, de nossas ações e reações e de todos os opostos que se encontram dentro de nós, que vem o autoconhecimento, do qual surge o correto pensar, o correto compreender. O correto pensar exige uma ocupação correta e uma ação que não seja excludente, porque o autoconhecimento não é um conhecimento intelectual, que é separativo, limitado e estreito. Na compreensão de si mesmo está a compreensão do todo. E ele diz assim: a verdade não é algo misterioso. A verdade está onde você estiver. A partir dali você pode começar. A verdade é que sinto raiva, sinto ciúmes, sou agressivo, brigo. Isto é um fato. Assim, deve-se começar, apontando-se de modo muito respeitoso a partir de onde nos encontramos. Por isso que é importante conhecer a si mesmo, ter um completo conhecimento de si mesmo, não a partir de outras pessoas, de psicólogos, especialistas no campo cerebral e etc., mas sim compreender quem você é, porque você é a história da humanidade. Se souber como ler este livro, que é você mesmo, então compreenderá todas as atividades, brutalidades e imbecilidades da humanidade, porque você é o resto do mundo. E ele diz mais assim: só existe a realidade, o Supremo Único. Só existe uma humanidade e uma justiça. E o caminho para a sua realização não passa por nenhum outro lugar, por nenhuma outra pessoa, senão por si mesmo. Busque sua própria libertação. E então libertará o mundo das suas confusões e conflitos, sua dor e antagonismo. Porque você é o mundo. O seu problema é o problema do mundo. Se você se apegar às suas crenças, seus deuses e sua nacionalidade, suas posses e seus líderes, cairá em um mundo de confusão e conflito, de seitas, de preconceitos raciais e religiosos, de fronteiras econômicas e ideológicas, levando sempre à separação, criando animosidade, multiplicando catástrofe. A compreensão de que Krishnamurti fala é que nós somos nós somos o todo. Então, eu sou o mundo e o mundo sou eu. Então, quando eu modifico o meu universo interior, quando eu modifico a minha história, consequentemente, eu também modifico o mundo. Então, eu trago aqui como indicação de leitura o seu universo interior do Krishnamurti. Deixarei o link para esse livro aqui na descrição do vídeo, como o tarô de Waite que eu utilizo nessa leitura e o baralho cigano. Gratidão por você assistir até aqui. Paz e muita luz. Namastê. Beijos no coração. Até breve.